Olá, tudo bem, galerinha? Estamos aqui para dar mais uma dica, né? Tô eu aqui para dar mais uma dica para vocês sobre o modelo Enem. Eu orientei essa semana em redação, especialmente para a segunda e terceira série do ensino médio, uma produção do modelo Enem, no caso levando em consideração a proposta do Enem em 2016, que falou de uma temática muito pertinente, muito discutida, muito analisada e inclusive muito evidente no atual cenário nosso mundial. Na época, talvez tivemos movimentações gritantes acerca da temática do Enem, que foi a questão da tolerância, né? Falar sobre a intolerância religiosa, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. E quando a gente fala em combater a intolerância religiosa, a gente está falando de um problema, na verdade, que está muito arraigado desde o princípio da formação do povo brasileiro, que é muito preconceito com relação a algumas religiões, a algumas coisas relacionadas às religiões que não necessariamente pertencem ao cristianismo ou coisa do tipo, tá? Então, assim, tudo que foge à ideia do cristianismo, especialmente igreja católica, igreja protestante ou coisa do tipo, né, meio que fere a religiosidade ou o ego religioso da boa parte do povo brasileiro, tá? Inclusive, estamos aí vivendo esse momento difícil, diferente na história da humanidade. A gente sabe que muita coisa vai mudar, talvez depois desse processo de pandemia, ou não, né? O mundo vai continuar muitas vezes em alguns aspectos a mesma merda, mas a gente tem que acreditar que as coisas vão se resolver, vão melhorar. E quando a gente fala em política, a gente tem uma coisa que o brasileiro adora dizer, que política, futebol e religião não se discutem, né? Eu acho que mais por conta da ignorância, porque o povo é muito ignorante quando trata de assuntos como esse, e intolerância religiosa é um deles. Pensando na proposta do Enem, não só de 2016, mas seguindo a leve estrutura e a lógica do que o texto do Enem trabalha, e partindo da dúvida de um aluno que pegou a prova de redação e do primeiro bimestre, veio me questionar assim, como que ele iniciava, mais ou menos quais ideias eu tinha para o texto dele ficar bom. Eu mandei um exemplo de texto para ele. Eu acho que esse aluno talvez estiver me ouvindo, ele vai saber, vai se identificar quem é. E muitos de vocês perguntam muito, eu coloquei no outro vídeo começando do começo, porque de fato difícil é começar o texto. Depois que você começa, que você inicia, você termina. Bom ou ruim, você termina. Achei pertinente essa observação aqui. Vocês podem pesquisar aí, assistir outros vídeos. Até passei uma videoaula sobre isso, acho que é o professor Neslo, que vai falar sobre a estrutura da dissertação, vai falar da dissertação argumentativa, da dissertação expositiva. Aula excelente, aquele vídeo é excelente. Então assista antes de produzir seu texto. Vamos tentar ir pelo caminho do que está dando certo, o caminho das pessoas que tiram 800, de 800 para cima, os que tiravam 600 que já tiraram 700, os que tiravam 500 que tirou 800. Eu estou falando de alguns alunos desse ano, por exemplo. Então, assim, vão nesse caminho de melhorar a nota. Eu quero sim ir rumo à nota 1000, de repente igual a concorrente. Sim, mas eu tenho que acreditar que a minha tendência é melhorar. E também, se às vezes eu não melhorar, não é porque eu não fui tão bem numa proposta do Enem da vida, que eu sou o pior aluno, a pior espécie de ser humano, que eu não sei escrever. Não, talvez eu tenha habilidade para outro gênero. Mas, em se tratando de gênero Enem, ele tem uma estrutura fixa e que vai trabalhar algumas regrinhas básicas, tá? Então, são essas regrinhas básicas ou observações que eu acho pertinente. Eu achei esse esquema aqui bem interessante e cabe para qualquer proposta, inclusive para 2016, que vocês têm que fazer, tá? Esse aqui é um leve esquema. A gente fala que o texto do Enem tem que ter um esqueleto. O esqueleto é igual quando a gente canta a musiquinha da Xuxa. Cabeça, ombro, joelho e pé. Vocês não estão vendo joelho e pé, né? Mas cabeça, ombro, tá aqui. Então, quando a gente fala em esqueleto, a gente tem toda uma estrutura óssea e tal do corpo humano para ter o esqueleto. No texto não é diferente, ele tem que ter um esqueleto, você tem que ter um esboço dele, você tem que pensar numa lógica, você tem que pensar que ele vai ter cabeça, ombro, joelho e pé. Eu não posso colocar o joelho no lugar da cabeça e assim vice-versa, porque o meu texto não vai dar certo. Então eu tenho que ter toda uma lógica para organizar esse texto, tá? Toda uma organização textual. Essa organização textual vai partir do pressuposto aí de alguns princípios. Primeira coisa, vocês vão receber o tema.
Então vocês depararam aí no Enem 2020, que a gente nem sabe como vai ficar, né, galera? Tô bem chateada com toda essa situação. Mas vamos acreditar e a gente tá aí pra fazer e pra estudar. Então meu papel aqui é argumentar, contra-argumentar, expor pra vocês e vocês aí do outro lado da linha praticar. Porque redação só se aprende praticando. Eu falo muito isso, é a mesma coisa andar de bicicleta, por exemplo. Só aprende andando, redação você só aprende fazendo. Se você não se policiar, não fizer pelo menos uma redação por semana, dificilmente você vai obter bons resultados. A mesma coisa a prática da leitura. Por exemplo, lê. Se você lê, você vai ter uma melhor argumentação, você vai ter melhor conhecimento de mundo, o que vai ampliar, o que vai garantir uma melhora no seu texto. Primeira coisa, você vai observar o tema, os temas da redação do Enem de modo geral, em todos os anos. São de ordem social, científica, cultural ou política. Na prova, há textos motivadores que direcionam e orientam o aluno sobre o tema. Por exemplo, o último tema de 2019 foi sobre a democratização do cinema, né, no Brasil. Então, quando a gente fala em democratizar, é meio que tornar mais acessível. E muitas redações que foram por essa vertente, citaram filmes, citaram séries, usaram realmente do conhecimento de mundo, fizeram uma excelente redação. Então a gente não teve tantas notas 1000 no Brasil, mas tivemos muitos alunos, muitos mesmo, na casa dos 900. No outro ano, em 2018, chegou a 2%, esse ano deu uma elevada, acho que com 6 ou 7% entre os 900. Então, assim, tivemos muita redação 900, 800, o que significa que nem de tudo os alunos não estavam escrevendo tão mal ou não compreenderam a proposta, até que compreenderam sim. Então, todos os temas eles vão ter esse caráter, ou social, ou científico, ou político, cultural, igual foi o do cinema, por exemplo. O que é esse, principalmente esse de 2016, da intolerância religiosa? Tanto social, quanto cultural, quanto político e até científico também, tá? Então, a gente tem que lembrar que boa parte das religiões, por exemplo, foram influenciadas pelas correntes filosóficas, pelo cientificismo. Então, é muito importante eu saber, mas qual que é a ordem principal desse texto? É a social, tá? Então, a questão social e cultural, porque a gente está falando de cultura, de Brasil, um Brasil só, um país, Brasil, e vários Brasis dentro desse mesmo país. Observa o tema, analisa, faz toda aquele barulho que a gente já falou. A tese, o que é a tese? Eu falei em outro momento, e vou repetir, a tese é a ideia que você vai defender. Se eu defender as letras, eu vou ter que defender as letras do começo ao fim do meu texto. Não dá pra ficar mudando de ideia, trazendo N informações, não. Meu texto tem que ser bem coerente, bem coesivo, bem coeso. Tem que ser uma coisa assim, com lógica. Então, defender uma tese é defender uma lógica, tá? Então, ó, a ideia que você vai defender no seu texto, essa é a tese, né? Ela deve estar relacionada ao tema e deve estar apoiada em argumentos ao longo da redação. Procure colocá-la no primeiro parágrafo. Procure não, coloque-a. Coloque-a no primeiro parágrafo. Ela é a ideia, a frase principal do seu texto. Na segunda série a gente fez a atividade de sublinhar a tese, na terceira série também. Então, em alguns textos que já tiraram nota 1000, vocês vão conseguir enxergar a tese. Se vocês não tiverem acesso a nenhum texto que tirou nota 1000 da redação de 2016, o que eu acho meio difícil, eu acho que a gente já fez vários temas do Enem, inclusive esse, mas se você não teve acesso, entra na internet, pesquisa um texto nota 1000 que você vai achar e vai conseguir relacionar aí bem, tá? Argumentos. É a justificativa utilizada, porque eu tenho que justificar, né, para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Então, não adianta nada eu fazer uns argumentos soltos se eles não combinar com a tese. Tem que ser tudo bem encaixado. Sabe quando a gente trabalha batalha de looks? As mulheres gostam muito disso, né? Que tem que combinar isso com aquilo, pananana. Hoje a gente tem tutoriais, blogueiros, N coisas sobre isso. Então, quando eu falo em um texto, eu tenho que pensar que as coisas, que as ideias do meu texto tem que encaixar, que as coisas têm que combinar. Não combinando, meu texto não vai ter sentido, tá? Então, os argumentos são justificativos, entende eles como justificativos. Geralmente, você coloca, meio que apresenta eles no primeiro parágrafo e o segundo, terceiro ou quarto parágrafo, se você organizar seu texto em 5, vai ser os argumentos, vai ser o que você vai defender ali, a justificativa que você vai dar em cada um daqueles parágrafos. Cada argumento deve responder a seguinte pergunta. Observa se o seu texto está fazendo isso. Se ele não tiver, significa que já não vai ter a nota tão boa. Por quê? Em relação à tese defendida. Por quê? O porquê disso? Por que dessa justificativa? Por que desse argumento?
tem que ter relação com a tese, eu tenho que responder à tese. Se eu coloco lá a democratização do cinema, eu coloquei que eu tenho que facilitar as entradas, por exemplo, eu vou ter que criar um parágrafo do qual eu vou discorrer sobre isso. Se eu falo que é caminhos para combater a intolerância religiosa e eu vou falar que, por exemplo, a educação familiar, vamos supor que seja um argumento, eu tenho que justificar por que a educação familiar então é importante, o porquê, que relação que tem com a tese que eu vou defender no meu texto, certo? E por fim, a proposta de intervenção, talvez não tá tão nítida aí para vocês verem, mas assim, todos vocês têm acesso, tem vários materiais falando sobre isso. A proposta de intervenção, você tem que buscar uma solução para o problema e deve respeitar os direitos humanos. Vou relembrá-los mais uma vez, tá? De algo que é bastante interessante de vocês utilizarem na tese. Eu falei isso no outro vídeo, mas eu vou colocar aqui também. A tese não pode ferir em hipótese alguns direitos humanos. Para de mandar a presidente cagar. Para de mandar a política se lascar, que não vai adiantar. Na tese você tem que usar as GOMIFs. O que são as GOMIFs, né? As GOMIFs, vocês sabem que são as instituições sociais e tal, coisas do tipo. Então, na tese é importante vocês defenderem uma ideia, a ideia final do seu texto. Você precisa solucionar todos os problemas? Não, outra aula eu até falei do estalo do Thanos, eu lembrei que não é com esse dedo, gente, é com esse, é mais chique, eu não sei fazer. Mas você não precisa solucionar os problemas da humanidade, não é você, por exemplo, que vai acabar com essa pandemia agora. Não sou eu, a gente vai fazer nossa parte de manter o distanciamento social, mas se nós vamos encontrar uma solução, talvez você é cientista aí, eu sou aqui, nós somos pesquisadores, vamos encontrar possíveis soluções, mas que vai solucionar o problema assim, real, não vai, tá? Então, a tese, você vai apresentar uma possível solução, por isso que é uma hipótese, tá bom? Então, você deve respeitar principalmente os direitos humanos para o seu texto não ferir o que a gente chama de ética, moral e cívica, beleza? Então, fica essa dica para vocês aí. Beijo!